Esse é o vídeo oficial da demonstração da conjectura de Legendre. Bem, até aqui nós já vimos que todo número maior que n mais d ao quadrado e menor que n mais d mais 1 ao quadrado, ele apresenta pelo menos um fator primo menor ou igual a n. Vejamos, olha só, entre um múltiplo de n vezes k e n vezes k mais 1, entre um múltiplo de n pelo número k e o múltiplo de n pelo número k mais 1, ou seja, dois números consecutivos, dois múltiplos de números consecutivos, sendo eles múltiplos de n, entre eles nós vamos ter exatamente n menos 1 números. Nós já vimos isso no vídeo anterior, porque um número maior que n vezes k é n vezes k mais 1, n vezes k mais 2, n vezes k mais 3, até n vezes k mais n menos 1. Então, na verdade, nós vamos ter n menos 1 números maiores que n vezes k e menor que n vezes k mais n. Aqui nós temos dois múltiplos de n imediatos, que vêm um após o outro, n vezes k e n vezes k mais 1. E a quantidade de números que existem entre eles é exatamente n menos 1. Então, já que a quantidade de números entre um múltiplo de n e outro múltiplo de n é n menos 1 números, então existe n menos 1 números consecutivos nesse espaço que não dividem por n, que não são múltiplos de n. E se eles não são múltiplos de n, e todo número que existe nesse espaço de n mais d ao quadrado e n mais d mais 1 ao quadrado, ele apresenta pelo menos um número primo, pelo menos um fator primo menor ou igual a n, então, se ele não divide por n, ele tem que dividir por pelo menos um número primo menor que n para ser um número composto. Se ele não dividir nem por n e nem por nenhum número primo menor que n, então ele é um número primo. Só que conforme o resultado anterior, do vídeo anterior, a gente já viu que a cada n menos 1 números consecutivos, quando n é um número primo, e pela hipótese n é um número primo, nesse caso, a cada n menos 1 números consecutivos, quando n é um número primo, então nós vamos ter pelo menos um número que não divide por nenhum número primo menor que n. E se entre n vezes k e n vezes k mais 1 nós temos n menos 1 números e nenhum deles divide por n, e pelo menos um dele, não divide... repetindo novamente. Entre n vezes k e n vezes k mais 1 nós temos n menos 1 números consecutivos. E nenhum desses números divide por n. E pelo teorema anterior, pelo vídeo anterior, a cada n menos 1 números consecutivos, quando n é um número primo, então nós vamos ter pelo menos um número que não divide por nenhum primo menor que n. Então, se esse número não divide por nenhum primo menor que n, e nem por n, e todos os primos aqui têm que dividir, e todos os compostos... Pode dar pausa. Então, deixa eu explicar com mais calma essa parte aqui, porque eu acabei me apressando e ficou uma coisa meio incoerente. Então, vejamos. Entre n vezes k e n vezes k mais 1, nós temos n menos 1 números consecutivos. Nenhum desses números é múltiplo de n, porque nós eliminamos os dois múltiplos de n que já existem nesse espaço. Então, nós temos n menos 1 números consecutivos que não são múltiplos do primo n. Só que nós vimos no vídeo anterior que a cada n menos 1 números consecutivos, quando n é um número primo, e nesse caso ele é um primo por hipótese, quando ele é um número primo, então esses n menos 1 números consecutivos, entre eles, nós vamos ter pelo menos um número que não divide por nenhum número primo menor que n. Ou seja, se entre n vezes k e n vezes k mais 1, nós temos pelo menos um número que não divide por nenhum número primo menor que n, e nem pelo primo n, e nesse caso aqui, para o número ser composto, ele precisa dividir pelo um primo igual ou menor que n, então esse número é primo, situado entre n vezes k e n vezes k mais 1. E qual é o segredo? O segredo para demonstrar que sempre temos pelo menos dois números primos entre n mais d ao quadrado e n mais d mais 1 ao quadrado, desde que n mais d seja composto e n seja o maior primo menor que a soma n mais d, é o seguinte. Nós sabemos que a cada n menos 1 números consecutivos, nós vamos ter um número primo nesse intervalo. Porque a cada n menos 1 números consecutivos, 1 não será múltiplo de n e nem de qualquer número primo menor que n. Então, ele será um número primo nesse intervalo aqui. E quantos grupos de n menos 1 números consecutivos nós temos de n mais d ao quadrado a n mais d mais 1 ao quadrado? Nós temos mais que 2n números consecutivos,
Ou seja, nós vamos ter mais do que dois grupos de n-1 números consecutivos. Na realidade, se nós diminuirmos esse número aqui ao máximo, se nós considerarmos o número mínimo, a quantidade mínima de grupos de n-1 números consecutivos que podem existir nesse intervalo entre n mais d ao quadrado e n mais d mais 1 ao quadrado, então nós poderíamos esquecer essa parte aqui 2d e considerar que existissem apenas 2n números consecutivos. Aqui, olha só, n mais d ao quadrado mais 1, um número consecutivo. N mais d ao quadrado mais 2, dois números consecutivos. N mais d ao quadrado mais 2n seria 2n números consecutivos. Só que a cada n menos 1 números consecutivos, nós temos pelo menos um primo. Então, nós temos mais que dois grupos de n menos 1 números consecutivos. Ou seja, nós temos pelo menos dois números primos, porque a cada n menos 1 números consecutivos, nós temos um número primo. Então, está demonstrado nesse vídeo, no anterior, que quando n é um número primo, então nós temos dois números primos, pelo menos dois números primos, entre n ao quadrado e n mais d ao quadrado. E quando temos um número composto, então entre esse número composto ao quadrado e seu consecutivo ao quadrado, nós também teremos no mínimo dois números primos. Então, resumindo toda essa informação, se n é um número primo ou n é um número composto, se n é primo ou composto, então entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, nós temos pelo menos dois números primos. A conjectura de Legendre, ela afirma que nós vamos ter pelo menos um número primo entre dois quadrados perfeitos. E aqui nós aprendemos que existem pelo menos dois números primos entre dois quadrados perfeitos, desde que o primeiro quadrado perfeito seja o quadrado de um número primo ou um número composto. Na verdade, todo número maior que 1 ou é primo ou é composto. E nós podemos verificar que entre 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, então nós temos o número 2 e o 3, que são números primos. Então até mesmo a conjectura vale... Então a minha demonstração vale para todo número primo e todo número composto e também vale para o número 1. Então eu acabei de demonstrar a conjectura de Legendre. E eu provei que não existe apenas um número primo entre dois quadrados perfeitos. Eu provei que existe no mínimo dois números primos. E o número pode ser qualquer número. Pode ser o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Qualquer número. Então está demonstrado que sempre vamos ter no mínimo dois números primos entre dois quadrados perfeitos.